A CWP, Agência de Notícias, apresenta Os Amigos da Bola. Alô, amigo. Alô, amiga. Alô, senhora. Alô, senhora. Aquele abraço. Bom dia. Mais uma vez, estamos aqui nos sábados pela manhã com o nosso Amigos da Bola. Amigos da Bola. Por que Amigos da Bola? Porque nós gostamos da bola. E quem participa conosco também gosta da bola. E nós falamos daqueles que têm intimidade com a bola. Os grandes jogadores de futebol que fizeram história no futebol paranaense, no futebol brasileiro, no futebol internacional. Falando em futebol internacional, vivemos momentos importantes deste futebol. Estamos em mais uma Copa do Mundo. Copa do Mundo no Catar. Copa do Mundo que já nas rodadas iniciais apresentou algumas surpresas. E estão aqui conosco para trocarmos ideias sobre essas surpresas da Copa do Mundo, sobre a Copa do Mundo, sobre assuntos do nosso futebol. O Adolfo Carneiro Leão, o Tuca, muito conhecido na Boca Maldita, já participou de vários programas esportivos, filho de um dos maiores jogadores da história do futebol paranaense, o Sano, que foi do Clube Atlético Paranaense, foi do Selecionado Paranaense, jogou em outras equipes, ele que veio do Grêmio de Porto Alegre para o futebol do Paraná. Adolfo Carneiro Leão, o Tuca, é um dos nossos convidados de hoje. O outro dos nossos convidados é Antônio Gil, empresário artístico, apaixonado por futebol, acompanha programas de futebol, de rádio, televisão, acompanha o futebol há muitos anos, sabe muito de futebol. E com estes amigos nós vamos conversar sobre os assuntos do futebol, sobre os assuntos em geral. É evidente que iniciamos este programa com felicidade. Felicidade de termos os companheiros juntos, de termos o senhor, a senhora, vocês conosco. E de termos aqui, ao nosso lado também, o companheiro Johnny Schemberg. E felicidade por estarmos num dos melhores restaurantes de Curitiba, o tradicional Dona Helena, na confluência das ruas 15 de novembro, em Almirante Tamandaré, que apresenta um cardápio variado, com um amplo buffet de comida italiana. É realmente um restaurante sensacional que, se você ainda não conhece, deve conhecê-lo. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado ao pessoal de Dona Helena pela acolhida. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos em seguida. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A recuperação de áreas degradadas a curto prazo se valem do uso de tecnologias visando a pronta recuperação da área. Normalmente, envolvem o uso de corretivos da acidez para combater os efeitos do alumínio e fornecer cálcio e magnésio às plantas, utilização de leguminosas como fonte de nitrogênio e matéria orgânica, adubação química para a recomposição dos teores de fósforo e potássio do solo. A recuperação visa elevar a saturação de bases e valores mínimos que devem ser definidos em função do tipo de solo e da cultura. A longo ou a curto prazo, cuide bem da sua plantação com as dicas do No Ar da Tortuga. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Precisão na informação. Voltamos com Amigos da Bola, falando aqui diretamente do restaurante Dona Helena. Esta casa sensacional, localizada em Curitiba, no Alto da 15, Rua 15 de Novembro, esquina de Almirante Tamandaré. Casa, como sempre, lotada. Aqui o movimento é extraordinário, justamente pela qualidade do que representa o restaurante Dona Helena.
Mas o nosso assunto, em especial, é futebol, é amigos da bola. E o momento do futebol está com o quê? Com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, normalmente, em todas as suas versões, disputada no meio do ano. Este ano mudou para o final do ano, justamente em função de ser no Catar. E no Catar, no meio de ano, as temperaturas serem elevadíssimas, temperaturas muito altas. Então passaram para o fim do ano. E a Copa está sendo aí disputada neste mês de novembro, chegando até dezembro. A Copa já teve vários jogos disputados e nesses jogos algumas surpresas. Uma das surpresas, meu caro Adolfo Carneiro Leão, a Argentina perdeu para o Japão por 2-1. E para alavancar o seu comentário, eu conversava com alguns profissionais brasileiros que trabalharam no Japão. E eles disseram que o intercâmbio, a ida de brasileiros para o Japão, de jogadores, de treinadores, esta ida fez com que os japoneses, muito atenciosos, fossem aprendendo as manhas do futebol. Hoje eles já não são tão incipientes assim, eles sabem como é desenvolvido um jogo de futebol. A Argentina saiu na frente, pênalti cobrado pelo Messi. Imaginava-se que a Argentina venceria com facilidade, mas os japoneses não se entregaram e viraram o marcador. Ganharam por 2-1. Acompanhou o jogo? Acompanhei, Zé. Primeiro, bom dia, Zé, bom dia, Antônio Gil. Eu quero agradecer as palavras que você fez de referência ao meu pai e agradecer também ao Ricardo e à Mônica, dona do restaurante Santa Helena. Dona Helena, pela acolhida a nós. Zé, o Japão vem crescendo já há muito tempo. Eu me lembro que o Brasil uma vez ganhou do Japão por 2-1 e foi um jogo dificílimo. O Japão vem crescendo e daqui uns anos, Zé, marca aí, povo brasileiro, o Japão ainda vai para as finais de Copa do Mundo. Eles cresceram muito, eles aprenderam muito, eles são muito obedientes taticamente. Falando sobre a Argentina eu acho que perdeu no momento certo, Zé. Por quê? A Argentina vem a 37 jogos sem perder. Se ela perde no mata-mata, ela estaria fora. Ela perdeu num lugar certo. Acredito que vai se recuperar e vá para a decisão de título. Ela é uma das favoritas, sim senhor, por tudo. Então, o Brasil está muito bem. Fazia muito tempo que eu não vi uma seleção bem treinada como a nossa agora. Uma rapaziada, Zé, impressionante. Eu fiquei impressionado com o jogo de ontem. Não pelos gols, porque ali você não pode dizer quem foi o melhor. O time inteiro jogou muito bem. Jogo do Brasil, daqui a pouco nós vamos falar. Você falou da Argentina brigando pelo título. Vou conversar e contar para você e para o senhor, para a senhora, para vocês que estão nos acompanhando. Dia destes, num programa de rádio em que ele participou, o Antônio Gil, na Rádio Cidade, o Antônio Gil, nós debatíamos Copa do Mundo. Ele disse, olha, eu estou com um palpite que a Argentina vai fazer uma grande Copa do Mundo. Que a Argentina vai decidir a Copa do Mundo. E eu concordei que a Copa do Mundo, a Argentina sempre é uma seleção altamente credenciada. Mas disse ao Gil que nós precisávamos torcer para que Argentina e Brasil não terminassem como primeiros do grupo, porque daí eles se encontrariam na sequência da competição, não chegariam à final da Copa do Mundo. Agora, com o panorama que aí está, dependendo, evidente, da sequência, até pode dar decisão de Copa do Mundo entre Argentina e Brasil. A Argentina não fará mais o primeiro lugar no seu grupo, dificilmente. Então a Argentina vai se classificar em segundo no seu grupo e o Brasil deve se classificar em primeiro no seu grupo, pelo menos assim se espera. Gil, esta derrota da Argentina para o Japão
o tira do foco de que a Argentina vai fazer uma grande Copa do Mundo? Ou você está com a colocação do Tuca, de que a Copa do Mundo, esta situação é uma injeção de ânimos para a recuperação argentina? Bom dia, eu concordo 101% com o Tuca e continuo com a minha opinião de que a Argentina tem todas as condições de ser uma das 4 finalistas da Copa do Mundo. A gente tem visto grandes seleções, hoje não tem bobo mais no futebol. Eu hoje estava assistindo o Senegal e Iraque. Irã. E cheguei à conclusão e me lembrei do saudoso amigo irmão Nuri Paulo Sandri, que me alertou que os africanos, com porte físico, agilidade, ligeireza, como a gente fala, é a hora de pegar essa malandragem. E citou o Japão também. Esses 2 segmentos de países iriam incomodar futuramente as grandes nações respeitadas no futebol. Mas eu continuo com a minha opinião que a Argentina, como o Tuca falou, perdeu na hora certa e tem todas as condições de se recuperar e chegar numa posição melhor. Perfeito. Então está abordado aí o jogo Argentina e Japão. O Tuca entende que a Argentina tem condições de se superar e brigar pelo título. O Gil na mesma posição e eu identicamente. Entendo que a Argentina perdeu para um país que está em elevação no futebol. Jogo normal, jogo de Copa do Mundo. O Japão não é a primeira vez que está na Copa do Mundo. O Japão até sede de Copa do Mundo já foi. É um país que está evoluindo e evoluindo muito. A derrota da Argentina foi considerada surpresa, realmente surpresa. Ninguém imaginava que o Japão ganharia da Argentina, mas ganhou. Como ninguém imaginava que a poderosa seleção da Alemanha, uma seleção campeã do mundo, uma seleção de craques, hoje o futebol alemão é um dos melhores do mundo, a seleção da Alemanha viesse a perder para a Arábia Saudita. E perdeu 2-1 para a Arábia Saudita contra a Alemanha. Assunto para ser enfocado no andamento deste programa. Depois do intervalo, voltamos. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Precisão na informação. Voltamos com Amigos da Bola, aqui diretamente do restaurante Dona Helena, na Rua 15 com Almirante Tamandaré. Um dos mais tradicionais pontos da gastronomia de Curitiba. Um restaurante sempre movimentado pela qualidade do que apresenta, pelo atendimento sensacional de seus profissionais. Copa do Mundo é o assunto do momento. Nós falamos há pouco da surpresa da Argentina ter perdido para o Japão por 2-1, mas também houve um outro resultado que para muitos foi surpreendente. Alemanha 1, Arábia Saudita 2. Mas conversando com o Robson Gomes, preparador físico, o Robson trabalhou na Arábia Saudita por 2 anos. E ele disse taxativamente num programa da Rádio Cidade: Zé Domingos, não me surpreendeu esta vitória da Arábia Saudita sobre a Alemanha. Não surpreendeu porque quando eu estive lá, eu encontrei jogadores altamente competentes, tecnicamente muito bons, extremamente dedicados à condição de preparo físico, de jogarem com vontade,
com gana, determinação, de seguirem as orientações técnicas, de seguirem o planejamento físico, enfim, profissionais. Então, a Arábia Saudita vem subindo no futebol e como o Tuca há pouco falou, o próprio Gil, há alguns países que, com o passar do tempo, vão logo estar brigando pelas primeiras posições. Não serão mais surpresas, serão realidades. E essas realidades começam a acontecer com o Japão e com a Arábia Saudita. A Alemanha foi poderosa, é poderosa, tem grandes jogadores, mas perdeu para a Arábia Saudita. Adolfo Carneiro Leão, meu caro amigo Tuca, alguma surpresa? Foi surpresa mesmo a Arábia ter vencido a Alemanha? Eu vou ser muito sincero para você, Zé. Eu, como o Gil disse, não tem mais bobo no futebol. Esses países emergentes que eles diziam em futebol cresceram muito. A Alemanha vem caindo, Zé, há muito tempo. A Copa passada ela não passou da primeira fase. Então ela está com uma geração que não é tão boa como era antes. E uma seleção cansada, né? E não acredita que ela fique entre os quatro, Zé. Não acredita. Eu acho que tem a Suíça mesmo, que vai jogar contra o Brasil. Eu acho que a Suíça hoje é mais preparada pelo motivo que você falou também, que ela está uma seleção muito cansada e o preparo físico para ela não está bem. Ela perdeu porque também tem que se ver e dar mérito ao adversário, que veio muito bem preparado fisicamente, fez um compacto de defesa em que a Alemanha, tendo jogadores habilidosos que a gente tem que reconhecer, não pôde jogar. Então, mérito, para mim não foi muita surpresa não, Zé. Para mim, eu botaria como resultado mais ou menos normal. Mérito da Arábia Saudita ou erros da Alemanha, Antônio Gil? Mérito da Arábia Saudita. Eu acho que talvez não seja o cansaço, o desgaste da Alemanha, é o crescimento da Arábia Saudita, como o Ramos falou para você. Essa é a realidade. Volto a relembrar o que o Lourinho me falou, quando nós somos do Lourinho Santos de Navírio, que esses países iam crescer. E eu acho que houve mais crescimento da Arábia Saudita do que caimento da Alemanha. Méritos total para a Arábia Saudita, que como o Japão, como os africanos, cresceram muito no futebol. É isso. A França é a atual campeã do mundo. A França tem jogadores extraordinários. Mas a França perdeu o Benzema, o melhor do mundo. A França perdeu mais 2 titulares e 2 reservas imediatos. 5 jogadores que estariam na Copa do Mundo estão de fora. O Benzema ainda não está todo de fora. Ele voltou para a França para tratamento médico, mas continua registrado entre os jogadores inscritos. Então talvez até ele possa voltar para participar desta Copa do Mundo. Mas a França ganhou da Austrália ao natural. A Austrália é muito fraca, realmente é fraca. Mas você tem que olhar, observar também a forma de atuar da equipe vencedora, a França. Uma transição em velocidade, defesa, meio campo, ataque, incrível. Uma velocidade espantosa da França. E tem um jogador chamado Mbappé. Este faz a diferença, minha gente. Joga demais. Ele fez de tudo e mais um pouco nesta partida em que a França ganhou da Austrália por 4-1. Vitória normal, natural da França contra a Austrália. A França é candidata, Tuca? Sim, a França é super candidata. E esse é uma para mim hoje, ele tem qualidade a mais que tem o Neymar. O Neymar é um jogador que transita muita bola para o meio de campo, mas ele não tem a explosão do o vertical, Mbappé, o vertical que dizem. Que me lembra o nosso velho Ronaldo Gordo, que tinha uma explosão, Pelé que tinha uma explosão. Exatamente. Um jogador maravilhoso. Ele parte para cima, né? Ele vai em direção do gol. E de tudo que eu vi isso aí, até agora, eu vi uma seleção melhor que a França.
aspecto de jogo, que foi a Espanha. Foi uma maravilha. Me lembrou Denis, que tem gente que não gosta. Estilo Denis. Jogou tocando a bola. Eu achei. Sabe, eu naveguei naquele jogo da Espanha. Foi maravilhoso. Então, a Espanha, a França, com certeza vão estar ali entre as quatro. Com certeza. São seleção maravilhosa, com jogadores que desequilibram. Você viu aquele menino de 17 anos Entrou e ia fazendo gol, né? É uma maravilha. Entrou fazendo gol. Então, Bem, Antônio Gil, o Tuca falou da Espanha. Poderíamos dizer que a Espanha é reprise de jogo da França. A França pegou a Austrália fraca e a Espanha pegou a Costa Rica fraca. Mas você tem que observar o comportamento da equipe. O comportamento da Espanha realmente sensacional. Uma demonstração de um time treinado, de um time preparado. Os seus componentes se conhecem. Só de um sair para cá, outro para lá, eles estão tocando a bola sem errar. Você dificilmente observou um erro de passe da seleção espanhola. Envolveu totalmente a Costa Rica. Fez 7-0, como poderia ter feito mais ainda. A Espanha, Gil, eu entendo que a Espanha é campeã do mundo e pode ser de novo. Que entende o companheiro? Eu acho que não chega tanto. Eles jogaram muito bem, é uma equipe muito bem treinada, como você falou, jogadores que sabem, que souberam o que fazer em campo, pegaram o adversário fraco. Eu quero observar mais vezes a Espanha. Foi muito bem, não se discute 7-0, vai dizer o quê? Mas eu ainda acho que a Espanha dificilmente fica entre os quatro, apesar do bom futebol que apresentou, em função de que pegou um adversário muito fraco. Enquanto a França, apesar de 4 desfalques enormes que tem, ela ainda vai chegar bem perto. Ela é uma grande seleção, um grande time, que sabe o que faz em campo, muito bem dirigido, por sinal. E entre as duas, eu ainda acho que a França chega na frente da Espanha. Para completar esse tópico, um toque sobre Inglaterra e Irã. Inglaterra 6-2. Esta vitória da Inglaterra a coloca como séria candidata a decidir o título, Tuca? Eu penso um pouquinho meio diferente do Gil, num aspecto. O Gil falou que hoje as seleções não têm gol, são mais fracas tecnicamente, mas são seleções que foram preparadas para lá. E a Inglaterra também se qualificou. Para mim, os 2 grandes jogos foi da Espanha, da França e depois em terceiro lugar da Inglaterra. O Brasil pegou uma seleção também tecnicamente que não é essas coisas, só fez 2. Então o negócio é o seguinte, futebol está muito equiparado, é muito coisa. A gente não tem a bola de cristal, mas a gente tem opinião. Pelo que vê, pode ser que no jogo seguinte a gente morda a língua, porque a primeira rodada é uma rodada de ficar retraída, agora eles vão começar a se soltar. De conhecimento. Vai ser conhecimento. Então as seleções também o que eu vi, todas estão muito bem treinadas. Você pode notar até as mais fracas, porque se elas são convidadas a ficar atrás, elas estão sabendo o que fazem ali atrás. Então são muito bem treinadas. É uma Copa do Mundo de um índice técnico muito bom. E o Antônio Gil, a Inglaterra ganhou de 6-2, convenceu, a Inglaterra é candidata a ser novamente campeã do mundo? Total, candidata total. Na minha opinião, a Argentina e a Inglaterra, o Brasil vai incomodar. O time do Brasil está muito consciente, está muito centrado. E eu acho que o Brasil, a Inglaterra, a Argentina ainda vão. Entre os 3 eles estão. Essa é a minha opinião. O tópico seguinte, o tópico de fecho de programa, Seleção Brasileira. Depois do intervalo, voltamos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A Ticola Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante,
muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Precisão na informação. Amigos da bola, voltando aqui diretamente do restaurante Dona Helena, Rua 15 de Novembro, com Almirante Tamandaré. Agora, o momento principal do nosso programa não poderia ser diferente. É o tópico final. E no tópico final, a nossa seleção, a seleção brasileira, que está inspirando muita confiança no nosso povo. Aqueles mais eufóricos entendem que o Brasil vai decidir o título, que o Brasil já é campeão. Vamos deixar a euforia um pouco de lado. Ainda tem muito trecho a ser percorrido. O Brasil enfrentou a Sérvia. Teve dificuldades no primeiro tempo porque a Sérvia jogou totalmente trancada. Mas no segundo tempo o Brasil, com a sua melhor qualidade técnica, com algumas alterações de comportamento em campo, o Brasil conseguiu superar o adversário e ganhar com 2 gols do mesmo jogador, o Richarlison. O segundo, uma peça rara do futebol. 2 para o Brasil, 0 para a Sérvia. A Sérvia, do grupo do Brasil, é candidata a conseguir classificação. E parece que a classificação do Brasil vai se concretizar nesta fase da competição, Tuca? Tranquilamente, né? O time do Brasil, Zé, como eu falei, o time do Brasil hoje é um time que transmite confiança. Eu vejo uma geração que muito tempo eu não via. Essa geração, muito jovens e jogando e obediente taticamente, tecnicamente. O jogador, um time, não vou dizer que é perfeito, mas um time que está chegando à perfeição. Então eu acho que o Brasil sim se qualifica. Agora, ganhar é outro departamento. A vitória frente à Sérvia dá ao Antônio Gil e ao torcedor brasileiro boas expectativas? Veja bem, a gente citou a Inglaterra goleou, a Espanha goleou, mas vejam o adversário do Brasil, infinitamente superior aos adversários da Espanha. Concordo. Né? Então por isso que eu acredito sim na seleção brasileira, porque estão concentrados, estão fisicamente bem, há uma dedicação, como o Tuca falou, tem jovens ali querendo mostrar serviço, querendo ser um Pelé, quem sabe amanhã, ou um Romário, um Fenômeno, tá? Então eu acredito na seleção brasileira, não tenho certeza de campeão, mas que ela vai longe vai. Agora, o adversário do Brasil, segunda-feira, Suíça. A Suíça estreou muito bem na Copa do Mundo. Resultado positivo, ganhou com tranquilidade, mostrou muito aperfeiçoamento técnico, muito conjunto, um time sensacional. Um time que demonstrou estar preparado, extremamente bem treinado. A Suíça pode surpreender o Brasil, Tuca? Pode, sem dúvida nenhuma, porque eu acompanhava programas esportivos, inclusive o de vocês, que o crescimento da Suíça ela entra podendo ganhar a Copa do Mundo. Não tem É candidata. É candidata à Copa do Mundo. Então nós vamos esperar segunda-feira, ver o comportamento da Suíça e ver o comportamento do Brasil, para nós podermos comentar para frente o andamento da Suíça. Antônio Gil, Brasil e Suíça. Não acredito na Suíça. Acredito que o Brasil vai ganhar um placar apertado, que a Suíça é um time compacto, um time bom, mas acredito sinceramente que nessa primeira fase não tem ninguém para o Brasil. Ótimo. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora, muito obrigado ao pessoal do restaurante Dona Helena e até a outra. Notícia verdade.
Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.